E o Brasil passou a Argentina e hoje é o país mais endividado da América Latina. O Brasil conseguiu essa façanha no final do ano passado, 2023. Vocês se recordam quando o Paulo Guedes falou que se a esquerda assumisse o governo, o país, o Brasil poderia em 6 meses se tornar uma Argentina e mais ou menos 1 ano e meio se tornar uma Venezuela? Pois bem, em 1 ano desse 5º mandato do governo Lula, no primeiro ano desse mandato, já superamos em dívida a Argentina. Então estamos caminhando bem para ter um padrão de mediocridade na América Latina. Todos os governos, todos os países que são governados pela esquerda vão ficar igualmente quebrados. Mais ou menos isso, né? Infelizmente. Quero repercutir também uma decisão do Ministério Público que acabou arquivando o inquérito civil contra o Anderson Torres referente àqueles atos de vandalismo do 8 de janeiro. O Anderson Torres foi preso, teve a vida destruída, virou manchete de todos os jornais como se fosse um monstro e agora o inquérito civil é arquivado pelo Ministério Público, mas o estrago já foi feito na vida dele. Será que cabe alguma indenização? Enfim, aí vou discutir, vou repercutir a matéria da Veja que trata sobre esse assunto. Quero falar também sobre o Lewandowski. Ele assumiu o Ministério da Justiça e, de acordo com a Folha de São Paulo, uma das prioridades dele é colocar regras, impor limites para as Big Techs. Então, de novo, eu vejo que a nossa luta por liberdade de expressão nas redes sociais vai ser longa. O Lewandowski não é de falar muito, só que eu já vi vários analistas falarem que ele é mais efetivo, mais eficiente que o Flávio Dino nessas questões. Ele é quietinho, mas faz a coisa acontecer. Então acho que a direita tem que ficar em alerta. Então vou repercutir aqui esta matéria da Folha de São Paulo. E para finalizar o vídeo, eu quero pegar aqui umas aspas, tá? Tenho aqui vídeos da fala do Flávio Dino e do Lula pedindo que a gente tenha mais humanização com delitos de pequeno porte. Então eu quero repercutir essas opiniões, né, do Lula e do Flávio Dino e eu vou dar aqui os meus pitacos acerca dessas observações, dessas opiniões dos petistas. E se você já gostou da pauta deste vídeo, deixe o like para aumentar a relevância, para que esse vídeo chegue até mais pessoas, para que a gente consiga sair da bolha. Compartilhe nas suas redes sociais, compartilhe nos grupos de WhatsApp, para de fato a gente tentar converter aí algumas pessoas a pelo menos não votarem mais no PT. Se cada um conseguir um ou dois votos fora do petismo, eu acho que o Brasil já sai ganhando. Então vamos compartilhar. Começando pela matéria que está em tela. Brasil passa a Argentina e se torna o país mais endividado da América Latina. Essas informações foram divulgadas pelo Instituto Millennium. Vou pegar aqui as aspas do Instituto. O país mais endividado da América Latina não é mais a Argentina, disse o Instituto. Desde o final do ano passado, o Brasil assumiu a liderança neste triste indicador, quando atingiu a marca de 85% do Produto Interno Bruto, do PIB, em dívida pública. E de pensar que o Bolsonaro entregou o Brasil no azul, né, com 50 e poucos bilhões em caixa, uma coisa mais ou menos assim. E no final do ano passado a gente terminou com uma dívida de quase 200 bilhões de reais. É uma coisa assim insana. Então, aqui tem até o estudo, né, mostrando a lista dos países mais endividados. Então a gente está aqui, numa posição vergonhosa, né? Simplesmente vergonhosa. O Instituto também destacou que tanto o Brasil como a Argentina estão entre os maiores cobradores de impostos da região, o que vai de encontro com aquilo que o Paulo Guedes falava, que era a curva de Laffer. Chega uma hora que a arrecadação não aumenta, por mais que o governo vai tentando aumentar os impostos, as alíquotas, criar novos impostos, chega um momento que atinge-se o limite. Você vai sufocando a economia, você vai deixando o mercado muito caro, as pessoas vão gastando menos. Você acaba até, em alguns casos, incentivando sonegação, porque começa a bater o desespero. Então, vocês veem, né? A Argentina e Brasil são os que mais cobram impostos e, mesmo assim, estão liderando esse ranking de dívida. Então, é uma coisa absurda. Na verdade, não é que a Argentina e o Brasil são os maiores cobradores. Estão entre os maiores cobradores de impostos, enquanto outras grandes economias, como México, Peru e Chile, arrecadam menos impostos e têm uma dívida melhor.
Isso deixa uma pista do melhor caminho a ser seguido para resolver o desequilíbrio e chegar ao sonhado déficit zero, disse o Millennium, que também disse que, ao contrário do que o governo vem fazendo, esse caminho não passa por gerar mais DARFs para o contribuinte, ou seja, aumentar, criar novos impostos. Os dados fazem parte de um levantamento do Instituto Internacional de Finanças. O governo fechou 2023 com déficit de 230 bilhões. Então eu até errei, né? Eu falei 200 bilhões, 230 bilhões. Olha que absurdo. Essa conta, pessoal, é uma conta nossa, óbvio. Obviamente é isso. E enquanto os governos esquerdistas não perceberem que sufocar o povo, as empresas, a economia com mais carga tributária, e quando eles não perceberem que isso é um equívoco, vai ser difícil, na minha opinião, zerar esse déficit. O que o governo tem que fazer é aliviar nos impostos, porque ele faz a economia girar mais. As pessoas consomem mais, tudo fica menos pressionado, então o governo passa a arrecadar no volume. Quando ele aumenta muito os impostos, tudo circula menos. Fica pressionada a economia. Então arrecada-se menos. Então, enfim, mas a esquerda tem dificuldade em não pôr com voracidade a mão no bolso do pagador de imposto. Isso, infelizmente, é a mentalidade da esquerda, que está equivocada, no meu ponto de vista. Mudando de assunto. MPF arquiva inquérito civil contra Anderson Torres pelo 8 de janeiro. E, na linha fina, Procuradoria não encontrou provas para culpar o ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança do DF por omissão nos atos golpistas. O cara foi preso, ele teve o nome exposto nas capas de jornais, enfim, como se fosse a pior pessoa do mundo. Ficou preso. Quem que vai reparar, né, esse dano causado? Será que a prisão dele não foi extremamente precipitada? Pelo visto, sim, né? Porque o MP não viu indícios de omissão por parte dele. Eu vou ler aqui a parte da reportagem que fala justamente do que escreveu o procurador Carlos Henrique nessa decisão dele. Então, na decisão, Carlos Henrique ressalta que nos dias anteriores à invasão, as informações que circularam dentro dos órgãos de segurança apontavam baixa adesão ao movimento. Além disso, ele entendeu que houve repentina mudança no perfil dos participantes do ato do 8 de janeiro. Estranho, né? Uma repentina mudança no perfil. Será que teve infiltrados para justificar essa repentina mudança no perfil dos participantes? É uma pergunta. Será que houve infiltrados? Seguindo, houve uma repentina mudança no perfil dos participantes na véspera do quebra-quebra, diferente do caráter ordeiro dos acampados nos meses anteriores. O procurador então conclui: percebe-se que o secretário de Segurança Pública não teve meios suficientes para impedir as graves consequências das invasões no 8/1. No decorrer da apuração do MPF, foram realizadas diligências, ouvidas testemunhas, analisadas gravações de câmeras de segurança e anexados documentos oficiais de órgãos de segurança. Também foram compartilhadas provas de investigações de tribunais superiores. O procurador também analisou o relatório da CPI do 8 de janeiro, mas não encontrou provas suficientes para incriminar o ex-ministro. Aspas, importante consignar que, embora o relatório da CPMI tenha concluído pelo indiciamento de Anderson Torres, trata-se de um documento que carrega em si, e legitimamente, viés político. E convenhamos, né? Foi uma várzea essa CPI. Foi uma várzea. Visto ser fruto de trabalho de integrantes do Poder Legislativo, os quais visam, com sua atuação, atender expectativas do seu eleitorado. O procurador destacou que não há elementos para concluir que Anderson tinha o intuito de permitir que manifestantes depredassem os prédios públicos. De modo contrário, em diversos momentos da investigação, o que se verifica é a adoção de medidas para promover a segurança no DF. Então é o contrário do que falavam. E tentar impedir que os criminosos avançassem ainda mais em sua empreitada, diz o procurador. O MPF ressalta que Anderson não foi municiado com informações suficientes antes da viagem de férias para os Estados Unidos sobre o caráter belicoso das manifestações. Então tá aí, pessoal. O cara teve a vida aí destruída, foi massacrado pela imprensa,
manchetes de jornais, foi preso, enfim, criou-se lá uma imagem de ser uma pessoa que queria acabar com a democracia no Brasil. E agora vem essa decisão do MPF. Mudando de assunto, o ministro Lewandowski toma posse na justiça e deve defender novas regras para Big Techs. Eu já li jornalistas, analistas falando, né, que o perfil do Lewandowski é diferente do Flávio Dino. Ele é mais quietinho, não é de dar muita entrevista, age bastante nos bastidores e tem gente falando que ele é até mais competente, mais eficiente aí no executar a pauta. Então, se isso tudo realmente se confirmar for verdade, eu acho que a luta da direita pela liberdade de expressão também nas redes sociais vai ser mais difícil, vai ser mais árdua. Eu vejo que a esquerda não perdeu o seu direito constitucional de liberdade de expressão, muito menos nas redes sociais. Então, às vezes a gente vê aí, né, jornalistas espalhando desinformação, às vezes até desinformação em série no mesmo dia, em grandes veículos de comunicação. A gente não vê plataforma derrubando os perfis. A gente também não costuma ver o Estado, o judiciário, indo em cima dessa pessoa. Acaba não entrando nos inquéritos de fake news, como se fake news fosse crime, né? Mas, enfim, se uma parte da população que é de direita entra, por que a outra não entra? Então a gente acaba vendo aí comportamentos que, quando é da esquerda, garante-se, né? Tenho a impressão que garante-se os direitos constitucionais. Quando não é, tenho a impressão que aí o Estado vem em cima com tudo, inclusive as Big Techs. Agora, o Twitter, né? O X, com Elon Musk mudou. Então, tanto a esquerda como direita tem direito à liberdade de expressão. Em princípio, não estou vendo muitas derrubadas aí de perfis na nova administração no Twitter. Todos podem falar. Antes, a gente sabe que a direita era boicotada proativamente pelas plataformas. Eu mesmo tive que entrar na justiça, em primeira instância, e em menos de 2 meses eu recuperei o meu perfil do Twitter, e eles até se desculparam que foi um erro deles terem apagado o meu perfil, terem bloqueado o meu perfil. Isso anterior à administração do Elon Musk. Só que eu recorri várias vezes dentro da plataforma, pelos procedimentos da plataforma, e eles me negaram. Tive que entrar na justiça para recuperar. Então a gente sabe como que funciona, infelizmente. O que eu temo é isso. Portanto, que ele seja efetivo nessa agenda e que a direita fique ainda mais emparedada, considerando que a gente tem eleições agora em 2024, daqui 2 anos teremos novamente eleições presidenciais e a esquerda pode falar tudo, pode atacar o Bolsonaro, quem for da direita, pode tudo, e a direita tem que ficar em silêncio e se fala alguma coisa que não gostam, TSE derruba, vê rótulo de fake news e tal. Se for igualzinho para todo mundo, as restrições ou as não restrições, ok. É que a gente fica com a impressão de seletividade. E muitas vezes dá a impressão que é escancarada. Então, a minha crítica é essa. Ou a Constituição vale igual e vale para todo mundo, independentemente do espectro ideológico, ou se é para ter arbítrio, o que é obviamente ilegal, mas se é para ter, que tenha para a esquerda e para a direita. Que o jogo seja justo. Esse é o meu ponto. Será que o jogo... Eles estão trabalhando para fazer o jogo ser justo ou para continuar sufocando a direita? Não sei. Vamos ter que aguardar. Tá? Então, em princípio, fico temerário aí com esse novo ministro da Justiça no que se refere aí a controlar as Big Techs. E para finalizar, pessoal, eu quero aqui repercutir uma fala do Lula e do Flávio Dino, onde eles falam em humanizar combate ao pequeno crime. E aí eu fico na dúvida, né? O Lula liderou governos que tiveram mensalão, onde pessoas foram condenadas pelo STF, foram presas, e tivemos o Petrolão, onde várias pessoas foram presas e múltiplos bilhões foram recuperados da ladroagem. Ladrões fizeram acordos com a justiça e devolveram o dinheiro. Aí eu me pergunto, ele que liderou governos que tiveram mensalão e petrolão, o que será que ele entende como pequeno crime? Eu fiquei com essa dúvida. O que pro Lula é pequeno crime? No meu ponto de vista, eu tolero, tá? É uma posição minha. Eu tolero, por exemplo,
Vamos supor, você tem lá um cidadão faminto, morrendo de fome, o cara tá magro e tal, e de repente ele entra numa loja, uma lanchonete e rouba um salgado, por exemplo. Eu acho que esse tipo de situação, eu sou contra a prisão, porque se o cara tá morrendo de fome, o cara tá lá, quase desmaiando, com hipoglicemia e tal, isso eu toleraria. Eu acho que esse tipo de coisa, quando é por estar com muita fome, sabe, necessidades primárias do corpo, eu até falo, aqui acho que a gente tem que analisar porque, o cara realmente é um miserável, não tem o que comer, ele foi por uma questão de desespero, literalmente questão de vida ou morte. Então eu acho que esses casos extremos de sobrevivência do corpo mesmo, pra pessoa, enfim, não desmaiar, eu acho que cabe discussão. Agora, nas falas do Flávio Dino, por exemplo, ele entende que a parte que envolve questão de roubo de bens materiais pode entrar nessa questão de pequeno crime. E aí já me lembra aquele caso da Califórnia, que transformou em pequeno delitos furtos até $950, uma coisa assim. Tá? Então, se for preso é uma prisão de poucos meses, a multa também não supera os $1.000, tá? Então acabou passando pano para esse tipo. Não é que foi permitido roubar na Califórnia, não é isso. Só que as penas ficaram tão brandas que hora ou outra a gente vê vídeo nas redes sociais lá na Califórnia do pessoal adentrando nas lojas e furtando pequenas coisas. Então, esse discurso pode instigar pequenos delitos, só que em grande escala. Em grande escala. Então, além de ser irresponsável falar esse tipo de coisa, eu acho que uma sociedade que pune pouco ou nem pune pequenos delitos, cara, é aquela sociedade onde você, se sair na rua, o cara pega seu celular e vai virar uma normalidade, por exemplo. Isso tem que ser normal? Eu acho que, obviamente, não tem que ser normal. Mas deixa eu dar aqui um play nas falas do Lula e depois nas falas do Flávio Dino, que vai virar ministro do STF. A coisa que eu mais via passar na frente da minha casa em época de eleição era uma dessas jamantas grandes, sabe, com uma grade, como se fosse uma gaiola, com artistas fantasiados de preto, sabe, para dizer que bandido bom era bandido morto. Bandido bom era bandido que tinha que pegar a prisão perpétua. Sabe, eu não sei por que alguém não propôs, vamos fazer como era antigamente, procura-se vivo ou morto. Divulga a cara de todo mundo, sabe, coloca nos potes e fala vivo ou morto. Isso não é polícia. A gente quer ver se a gente consegue humanizar o combate ao pequeno crime, às pessoas mais humildes e jogar muito pesado. Joga muito pesado, eu não sei como. Por isso é que eu trouxe o ministro, da experiência dele agora, sabe? E um desses aqui, como é que a gente vai jogar pesado para enfrentar a chamada indústria internacional do crime organizado? Bom, eu espero ver esse governo não só em falas, como também na prática, pegar duro, pegar pesado, por exemplo, contra a PCC, Comando Vermelho, Amigo dos Amigos, enfim, todas essas organizações de altíssima periculosidade. Será que vai ter peito para isso? O que vocês acham? Coloquem nos comentários. E vamos pegar aqui agora a fala do Flávio Dino. Nós sabemos, e isto é multissecular, que não é a gravidade propriamente da pena corporal, mas sim a certeza da punição. E punição não é igual à prisão. Então eu espero que em algum momento o Brasil chegue a esse estágio civilizacional para fazer com que nós não tenhamos uma população carcerária ascendente. Nós temos hoje aproximadamente 650 mil presos no Brasil e 200 mil pessoas que estão cumprindo penas alternativas. Prisão domiciliar, que estão sob monitoramento eletrônico, ou estão em regime aberto, ou seja, não estão no cárcere. Então, esse é um caminho que, com calma, com tranquilidade, com ponderação, nós precisamos percorrer. Estuprador tem que ser preso. Homicida tem que ser preso. Autor de crime hediondo tem que ser preso. Mas uma pessoa que eventualmente praticou um delito de trânsito, um furto, mesmo situações envolvendo crimes relativos a patrimônio, de um modo geral. Então, imagino que seja por aí. Se der tempo, eu vou apresentar um projeto de lei no Senado sobre o assunto.
O que seria, então, relativos a patrimônio? Então, se o cara invadir sua casa, roubar seu carro, roubar seu celular, é isso que ele está falando? Nesses casos, estou perguntando. Nesses casos, então, tem que ser uma coisa mais amena, ou às vezes nem ser condenado com uma prisão. Cara, eu acho isso um perigo. Eu acho isso um perigo. É só você ver os vídeos que circulam nas redes sociais daquilo que aconteceu na Califórnia, meu Deus. Que transformou em pequeno delito furtos até US$ 950. Meu, assim, a gente já tem exemplos no mundo para ver que isso aí não dá certo, entendeu? E ainda mais quando uma autoridade verbaliza isso. Então as pessoas se sentem até mais seguras em executar pequenos delitos. Porque meio que você tá falando, meu, beleza, se a autoridade, se o futuro ministro do STF tá falando isso, pô, então tô sossegado. Então, olha que péssima sinalização. Além de tudo, é péssima sinalização, no meu ponto de vista. Pessoal, é isso. Estes foram os assuntos do vídeo de hoje. Reforço que se vocês gostaram, deixe um like para aumentar o engajamento, compartilhem nas suas redes sociais, nos grupos de WhatsApp para sair da bolha. Coloque nos comentários se vocês concordam com as minhas opiniões, né, com as minhas observações nesse vídeo. Verifiquem se vocês estão inscritos nos meus canais, nas minhas redes sociais. Verifiquem também se as notificações estão ativas e até o próximo vídeo.